Existem vários fatores que fazem o provedor perder dinheiro, ou deixar de ganhar dinheiro, ou estagnar, nem perder, nem ganhar. E um desses fatores que tem um peso muito grande é a comunicação interna, é a comunicação dentro da empresa. E muitos provedores, muitos empresários e ISPs, ou não percebem que a falha está ali, ou não dão importância para essa comunicação interna. O fato é que a falta de comunicação com clareza, a falta de uma comunicação assertiva, a falta de uma boa comunicação dentro da empresa, entre setores, entre pessoas, causam várias coisas. Uma delas é irritação por parte dos colaboradores, conflito por parte dos colaboradores, que um normalmente fica culpando o outro, que a culpa é do outro, porque o outro não passou a informação correta, e aquele acaba culpando a outra pessoa, olha, mas a informação que eu recebi foi essa, por isso que eu estou passando para você. A falta de comunicação, a falha, os ruídos na comunicação dentro da empresa entre setores causam vários danos. Além de deixar equipes desmotivadas, além de não ter uma percepção sobre o que tem que fazer, além de não ter clareza o que de fato tem que executar para que traga bons resultados para a empresa. Então esse é mais um vídeo, é o 6º vídeo da série VLMP, Vendas, Liderança e Marketing para Provedores. E nesse vídeo eu quero falar sobre esse assunto, sobre comunicação. Então fique comigo até o final, que aqui eu quero te dar algumas dicas, te esclarecer primeiramente, normalmente, o que acontece dentro da empresa, que às vezes você não tenha olhos para isso, que às vezes você não enxergue isso, e também te dar dicas aqui para resolver. Essa falha na comunicação, ela é tão comum que muitas vezes acontece coisas absurdas, como por exemplo, eu sei de provedores que no cliente, um técnico já estava fazendo a implantação da internet na casa do cliente e chegou outro carro lá para fazer a mesma implantação. Ou seja, a comunicação que saiu lá dentro da empresa sobre quem ia fazer a instalação, o horário que ia fazer a instalação, ou seja, essa organização ela não foi feita de uma forma, com uma comunicação clara para que isso não aconteça. Imagine somente a situação. Parece uma coisa simples e absurda, mas acontece. Ali está gastando tempo do técnico, onde ele poderia estar fazendo outra instalação, ali gastou combustível, ali gastou tempo do líder também, que vai ter que parar, preparar, organizar, ver observar onde que está a falha. Também existe uma falha na comunicação sobre as informações que o técnico traz para a empresa. Como que você organiza essa comunicação? Pois muitas vezes o técnico faz uma instalação, passa uma informação lá para o cliente, mas a empresa não fica sabendo de fato qual a informação que está sendo passada lá, e como está sendo passada essa informação. Isso ajudaria muito no quê? No suporte, na retenção. Muitos clientes deixam de usar a sua internet por falha na comunicação, por clareza na informação que é passada. Desde o vendedor, é claro, mas a informação que é recebida dentro da empresa. Qual a informação que o suporte tem mediante o que o técnico está falando lá para o cliente? Qual a informação que o técnico tem mediante o que o vendedor está prometendo para o cliente? Qual a informação que o suporte tem mediante o que o vendedor está prometendo para o cliente? Então, a comunicação ela é fundamental. Quando você tem um alinhamento da comunicação dentro da empresa, você tem equipes mais motivadas, você tem clareza na direção onde você está indo, porque um provedor é como se fosse um barco. O barco tem um leme. E todas as pessoas, de uma forma ou de outra, elas mexem nesse leme. Ou seja, o barco tem uma direção. O provedor tem uma direção. Qual que é a direção? É atender bem, é prosperar, é ter sucesso, é ganhar mais, é vender mais, é não reter o cliente, é não perder o cliente. Só que se cada um mexe no leme do barco e cada um usa
para guiar para uma direção diferente, isso vira uma bagunça danada. E os resultados, além de ser menores, se gasta muito dinheiro com retrabalho, com refazer, ou com serviço ficar parado, porque a comunicação que chegou do outro setor não foi clara, ou o serviço ficar parado porque a comunicação não chegou. Mesmo que seja uma comunicação escrita, e-mail, falada, a comunicação ela precisa ter clareza. E para explicar melhor sobre isso, eu vou trazer aqui a PNL, a programação neurolinguística. O que acontece no cérebro do ser humano quando nós falamos algo, quando nós passamos um e-mail, quando nós escrevemos uma mensagem. O que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro ele tem um processo, a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso entendimento sobre as informações que vêm do mundo, o nosso entendimento sobre as informações que vêm das pessoas, dos nossos colegas de trabalho, eles passam por alguns filtros. Essas informações elas são perdidas no meio do caminho. Isso é um processo muito natural e é um processo que acontece com todos os seres humanos, com todo o cérebro de todos os seres humanos. Seja dentro da empresa uma secretária, seja um líder, seja um técnico, seja um vendedor, seja uma pessoa da retenção, seja a pessoa do relacionamento, seja o suporte que vai conversar com o cliente, seja a informação que o cliente passa para o suporte. Existem filtros. E quais são esses filtros? Toda a informação que nós passamos para o outro omite parte da informação, o outro generaliza parte da informação e o outro distorce parte da informação. Ou seja, a informação que nós falamos, ela é omitida, parte da informação. O que nós mostramos, parte dessa informação, ela é omitida. O que o outro lê, parte dessa informação, mesmo estando escrito, ela é omitida. Ela também é generalizada, porque nós acreditamos que isso é igual àquilo. Como, por exemplo, uma informação que um setor da empresa passa para o suporte. Aí o suporte, no início da comunicação, ele já fala, isso eu entendo, já passei por uma situação idêntica. E ele não valida se aquela informação é de fato igual a outra e age como se fosse a outra situação e com certeza ele vai aplicar uma solução ali que a solução não é adequada para aquela situação, porque ele generalizou, entendeu que aquilo é igual a outra situação anterior. Também existe uma distorção. Distorção ela leva nós a criatividade, ou seja, nós gostamos de mudar as coisas, nós gostamos de fazer diferente. E tem pessoas que gostam muito de fazer muito diferente. Então nós pegamos a informação, passamos por esse filtro e nós vamos fazer com distorção, nós vamos utilizar a nossa criatividade e fazer um pouco diferente. E tem algumas situações, tem algumas questões que não dá para fazer diferente. Tem normas, tem questões técnicas, tem que seguir um passo a passo. Mas o fato é que a nossa comunicação, quando você passa uma informação para mim, eu omito, distorço e generalizo algumas coisas. E se eu vou passar a mesma informação para outra pessoa, aquela outra pessoa, ela omite, distorce e generaliza a informação que você me passou e que eu passei para eles. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, não se deve mandar recado. E dentro da empresa é importante, olha, se você tem que passar informação para aquela pessoa que vai executar aquele serviço, aquela missão, passe a informação diretamente para ela. De preferência, passe verbalmente, passe por escrito e valide se aquela pessoa entendeu de fato o que você quis passar para ela. Como validar? Fazendo perguntas. Eu vou pegar aqui o seguinte exemplo, olha, se eu chego para minha secretária 8 horas da manhã e falo para ela, olha, hoje nós vamos fazer isso. Ou seja, eu passo 3 missões para ela. Aí, ótimo, aí eu vou para o meu escritório, aí 16 horas da tarde a minha secretária vem e fala assim, conforme você me pediu, eu encaminhei o vendedor para atender o João, e depois ele foi atender o Antônio, e depois ele foi atender o Joaquim. Eu falo, como João, Antônio e Joaquim? Era para ser atendido o Jefferson, era para ser atendido e falo outros nomes que não tem nada a ver com quem ela mandou, com quem ela encaminhou
o vendedor para atender. A culpa de quem que é? A culpa é minha. Porque de manhã, na hora que eu passo a função para ela, ou para minha secretária, ou para o meu líder, eu falo o que ela tem que fazer naquele dia, aí eu deveria, naquele momento, ter parado e escutado ela falar com as palavras dela o que ela entendeu que ia fazer. E de preferência deixar anotado para ela, ou deixar anotado, ou mandar anotado em um modelo de comunicação interna, que é importante você ter um modelo de comunicação interna, virtual, entre os setores. Talvez o modelo de comunicação poderia ser troca de e-mails, mas talvez e-mails demore muito um pouco, ou fazer com que a sua equipe crie o hábito de deixar o e-mail aberto no seu computador, ou deixar uma notificação no seu celular, para quando receber o e-mail seu, o e-mail da sua empresa, ele olhar aquele e-mail imediatamente ou o mais rápido possível. Mas é importante que você tenha uma comunicação interna, melhor, assertiva. Mas como você vai resolver essa questão da omissão, distorção e generalização? Existem várias ferramentas dentro da PNL, mas a ferramenta mais poderosa é você validar o que o outro entendeu. De qual forma? Fazendo perguntas. Eu posso explicar para você, para um outro setor. Olha, eu quero que hoje você organize o meu estoque. Você vai colocar os roteadores na prateleira A da parte direita, se você tiver um mapa lá no seu estoque. E eu quero que você coloque os cabos de rede, os patch cords, na prateleira B ou no armário B. Ok. Aí você fazendo isso, você espera e faz uma pergunta para o seu colaborador, aquela pessoa que vai organizar. Olha, me conta, mediante o que eu falei aqui, o que você entendeu? Aí ele vai falar para você. Você vai se surpreender quando o outro repetir o que ele entendeu, ou ele falar o que entendeu sobre o que você explicou, a quantidade de falhas que vai ter nessa comunicação. Ou seja, o entendimento dele pode estar muito distante do que você passou para ele. Principalmente se o que ele tem que fazer, você não gerar interesse, não mostrar para ele, não detalhar a importância de fazer aquilo daquele jeito. Então, comunicação assertiva, uma comunicação clara dentro da empresa é importante para não perder tempo. E você perdendo tempo, perde dinheiro. E quando existe essa falha na comunicação, existe conflito. As pessoas ficam brigando, as pessoas criam picuinha, as pessoas criam conflito dentro da empresa. Existem empresas que têm pessoas dentro da empresa que não conversam um com o outro. Olha só que absurdo isso. E dentro da empresa é importante que todos interajam, que todos peguem no leme e guiem para a mesma direção, que continue levando o seu barco para a mesma direção, para a direção que o empresário, que você, empresário SP, deseja que a sua empresa vá. Então é importante que todos estejam alinhados. Dentro de reuniões, por exemplo, olha só, quantas vezes acontece, né? A gente faz reuniões e tem alguns provedores que não fazem reunião. Você, provedor, que não faz reunião, eu oriento você a fazer reuniões periódicas. Reuniões com toda a empresa, reuniões com seus líderes, para os seus líderes passarem isso para os seus liderados, que aliás, nós vamos gravar um vídeo aqui somente sobre liderança, vai ter um dos próximos vídeos aí será somente sobre liderança, mas reunião periódica. Tem empresa, eu já visitei provedores que eu perguntei, com qual frequência você faz reunião? Não, a gente não faz reunião. Nós passamos mensagem no grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, e ali nós passamos as mensagens. E nem valido, falo, mas você validou aquelas mensagens? Se todo mundo leram? Não, sim, leram, porque eles visualizaram lá, eu vejo lá no dados, quem visualizou. Visualizou não quer dizer que leu, e ler não quer dizer que entendeu. Então, reuniões periódicas, hoje nós temos uma facilidade muito grande de fazer reuniões online, né? De fazer videoconferência, de colocarmos todos em uma sala e fazermos as reuniões, passarmos as informações, tirarmos dúvidas. Mas mesmo quem faz reunião, ainda assim existe falha na comunicação. Eu escuto muito falar, não sei se já aconteceu com você. Você para seu time, explica tudo o que você tem que fazer, tudo que nós vamos fazer sobre um projeto novo.
Olha, vamos fazer um novo lançamento de fibra no bairro Santa Clara, um exemplo. Aí nós paramos toda a nossa equipe técnica, nossos técnicos, e explicamos tudo para eles o que nós vamos fazer. Qual tipo de fibra vai ser utilizado lá, qual tipo de equipamento, qual dias que nós vamos fazer. Passamos todos os detalhes dentro daquele projeto em uma reunião. E normalmente o diretor passa, o empresário passa, ou o líder passa, ou o gerente passa, e no final pergunta assim, ó, todos entenderam o que nós vamos fazer? Aí todos, sim. Às vezes as pessoas são tímidas, elas não fazem pergunta, às vezes as pessoas nem querem fazer pergunta porque não se interessaram por aquele assunto, porque ele fala assim, o meu trabalho é lançar cabo, eu não tenho nada a ver com esse outro setor aqui, com esse outro trabalho, mas seria muito importante ele entender sobre o outro setor para que o trabalho dele saia mais perfeito ainda. Aí o que acontece? Todo mundo fala, sim, entendemos, aí sai para executar. O que acontece normalmente quando vai executar? Todo mundo sai executando de uma forma. E a culpa é de quem? Talvez de ninguém, mas o problema está na comunicação, porque cada um entendeu de um jeito, porque cada ser humano é único, cada um recebeu a informação de uma forma, as informações passaram pelos filtros de omissão, distorção e generalização, a pessoa entendeu, criou a verdade dela, criou o entendimento dela, de como fazer aquilo, aí começa a executar e cada um vira o leme no seu momento, na sua etapa, para uma direção diferente. Aí fica girando em volta, aí não vai para lugar nenhum. E isso perde muito dinheiro, isso atrasa projeto, isso atrasa setores, isso cria muito ruído na comunicação. Hoje é um dos grandes problemas, os ruídos na comunicação interna. Isso faz com que o vendedor não tenha clareza do que ele vai passar para o cliente. Isso faz com que o suporte não tenha clareza de como sustentar, segurar aquele cliente na base. Isso faz com que o liderado saia executando uma missão e na mente dele ele está fazendo certo, está fazendo o seu máximo, mas na visão do líder, pela informação que ele passou, estava claro, porém de outra forma para o liderado, e ali vira uma bagunça danada. Então, comunicação dentro da empresa é fundamental. E é claro que se você quiser avançar mais ainda na comunicação, aliás, isso deveria ser até uma regra dentro dos provedores, você colocar um sistema de comunicação interno. Sistema de comunicação interno, aqui eu estou falando sobre gerenciamento de cliente, ou seja, sobre CRM. Basicamente, todos os provedores, provedores pequenos, provedores médios, provedores grandes, basicamente todos têm um sistema de gestão ali, um sistema de controle. E alguns têm, inclusive, um módulo de CRM dentro do sistema. Mas quase zero dos provedores pequenos, provedores médios e boa parte dos provedores grandes, eles não utilizam esse CRM. E o que seria um CRM? Seria o acompanhamento desse cliente, desde a prospecção, a venda, o suporte, a implantação. Ou seja, quando você tem um CRM, quando você tem algo organizado dentro de uma plataforma e todos alimentam essas informações de acordo com quais as informações são importantes para todos ficarem sabendo, olha que legal, você tem todo o conteúdo, todas as informações, todo tipo de comunicação dentro de um lugar só, onde todos podem acessar. É claro que o diretor, que o presidente da empresa vai limitar, tem algumas informações que somente o financeiro deve saber, tem algumas informações que somente o gerente deve saber, mas informação está organizada dentro de CRM, isso é fundamental e vai fazer com que você venda mais, vai fazer com que você tenha menos ruído, vai fazer com que isso fique registrado lá, então não vai ter conflito, ou seja, ter uma comunicação escrita, registrada lá. E quando você tem escrito, registrado dentro do CRM, e você, na sua linguagem verbal, você valida para entender se ficou claro para o outro o que você passou, isso vai diminuir muitos dos problemas. Você vai parar de gastar dinheiro, como por exemplo, eu conheço provedores também que foram observar um novo projeto, uma nova cidade, foi lá, uma pessoa para olhar, fazer uma pesquisa da cidade. Aí chegou lá,
o gerente que foi observar aquela cidade, ele precisou de um equipamento naquela cidade, que esse equipamento estava na empresa. Aí ele pediu esse equipamento lá na empresa. Ele pediu, ligou, a pessoa atendeu, falou, olha, manda um técnico aqui com o carro trazer o equipamento tal. Aí de repente chegou lá um equipamento. Aí daqui a pouco, daqui a meia hora, chegou o outro técnico com outro carro com o mesmo equipamento novamente. Olha só, gasolina, tempo, irritação, não é isso? E de quem que é a culpa? A falha está na comunicação. Se você observar todo modelo de sucesso e todo modelo de fracasso das empresas, tem algum tipo de comunicação. E tudo é comunicação, mas todos os momentos, todas as situações, vai existir algum modelo de comunicação. Agora, se essa comunicação está te aproximando do resultado que você quer, o fato é você observar. Se ela está te aproximando, ela está assertiva. Mas se ela não estiver assertiva, ela está te distanciando. Observem a comunicação na sua empresa, a comunicação interna, a comunicação entre setores, a comunicação entre pessoas, a comunicação dentro da empresa que está afetando a comunicação externa com clientes, com prospecto, com potencial cliente. Ela está te aproximando do resultado que você quer, ou seja, você está vendendo mais, você está conquistando novos mercados, você está crescendo mais, ou você está perdendo cliente, ou seja, ou está distanciando do resultado, porque o modelo de comunicação dentro da empresa, ela pode aproximar do resultado, e ela pode aproximar numa velocidade maior, ou numa velocidade maior, ou ela pode afastar você do resultado, em uma velocidade maior ou uma velocidade menor. Ou seja, ela pode afastar do resultado muito rápido, perder dinheiro, e alguns provedores, infelizmente, estão, inclusive, fechando as portas e acabam colocando a culpa nisso e a culpa naquilo, e quando a gente vai observar, é a comunicação, é a falha de comunicação dentro da empresa, dentro dos setores. Então, alinhe a sua comunicação dentro da empresa, chame o seu pessoal, explique sobre como se comunicar melhor, explique sobre, olha, quando você explica para o outro, ele omite, distorce e generaliza. Então vamos ter mais clareza, respostas curtas, vamos fazer mais perguntas para validar, para o entendimento, vamos fazer perguntas abertas, inclusive, perguntas abertas para quem não acompanhou os outros vídeos, está em vídeos anteriores ali o que são perguntas abertas. Vamos fazer mais perguntas abertas para extrair o que o nosso colaborador, o que o nosso líder, o que o nosso liderado não entendeu, quais as lacunas que estão faltando ali dentro da mente dele, que seria importante nós preenchermos para que ele execute o que tem que executar de uma forma excelente, para que ele tenha excelência na execução e assim fazer a sua empresa crescer e, de preferência, numa velocidade maior. Então, desejo que você alinhe aí a sua comunicação na empresa e que tenha sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.